Ora viva, bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme a hora que tiveres a assistir a esse podcast. Esse encontro que nós temos, onde o grande objetivo é conhecer, reconhecer e dar então aqui a conhecer várias figuras, várias pessoas, vários intervenientes, vários heróis do nosso dia-a-dia, que normalmente passam despercebidos. A verdade é essa, mas que têm aqui uma importância muito, mas muito relevante e por isso estão aqui presentes. E para já, eu antes de mais quero pedir mesmo já aqui o teu like, que te subscrevas no canal e faças parte dessa comunidade, que como disse, o nosso grande objetivo é reconhecer grandes talentos, grandes feitos e grandes heróis do dia-a-dia. Hoje eu tenho aqui o João. João, tu és João? João Manuel Ribeiro. João Ribeiro. João Manuel Ribeiro. João, muito obrigado pela tua presença. O convite. Antes de mais, é só te pedir aqui o tchim-tchim. Hoje não temos a câmara geral, mas pronto. Cheers for us. Ok? Seja muito bem-vindo, João. Obrigado. Eu estou muito expectante. Eu acho que vai ser um momento incrível. Porque o João é escritor, não é? Sim. O João, e tem particularidades, é escritor infantil. É para crianças. Escritor infantil não. Seria se João fosse criança, não é? Portanto, é escritor e tem também... Já foi professor. Sim. E tem uma editora, eu quis dizer uma gráfica, uma editora, muito bem. E tem um vozeirão. Um vozeirão. Sim, eu em tempos fiz rádio, alguns programas de rádio. Lembras-te no início aqui nos bastidores, eu disse, eu não quero te perguntar nada, porque eu quero que tudo me saia ao natural, não é? Porque é o seguinte, tu tens uma voz, tens, como dizes, mandas-me cá uma voz, pá. Oh, João, é mesmo do teu tamanho. Sim, há muita gente que me disse. Uma vez eu fui à SIC e também fizeram essa observação. A verdade é que eu não trabalhei em rádio de modo profissional, mas trabalhei nas rádios piratas que havia assim, no início daquelas rádios alternativas. Eu trabalhei em algumas rádios piratas, fazia uns programas sobretudo de poesia, porque sabes que eu costumo dizer que mais do que escritor eu sou poeta. Okay. E às vezes, quando eu estou com os miúdos na escola, eles perguntam, então qual é a diferença entre ser poeta e ser escritor? Eu costumo dizer-lhes, porque estou a falar para crianças, mas isto serve também para os adultos, costumo dizer que o escritor é aquele que escreve palavras. O poeta é aquele que namora as palavras. A relação do poeta com as palavras é completamente diferente da relação do escritor com as palavras. Uau. Habitualmente o escritor escreve para comunicar alguma coisa, para transmitir uma mensagem, enquanto o poeta não tem essa preocupação. Eu às vezes também costumo dizer que a poesia é como se fosse um vómito. Ou seja, é muito difícil tu, quando escreves um poema, dizer eu escrevi o poema por esta razão ou por aquela razão, eu com este poema quero dizer isto ou quero dizer aquilo. Isso é a leitura que é legítima que o leitor faça. Que ao poeta seja pedido que explique o seu poema é um bocadinho... Olha, por acaso, nunca vi coisa igual. Já vi na música, como é que escreveste? Até novelas e filmes e tudo mais, mas da poesia, por acaso, nunca vi ninguém a expressar a razão pela qual escreveu uma poesia. Pois, porque há quem diga que a poesia é o inefável, é o indizível. Ou seja, tu não tens que, quando tu escreves um poema, ou mesmo quando tu lês um poema, tu não tens a dizer o que é que o poema significa. Não é para desmistificar. Tu podes dizer o que é que tu sentiste. O que é que ele te transmitiu, não é? Isso, a ti. Não é o que é que o poema diz, é o que é que o poema te diz a ti, que é completamente diferente. Isto costuma dizer que a poesia é polissémica, no sentido que a poesia tem o significado que o leitor lhe atribuir. A Sofia de Mello Briner, a nossa grande poetisa, num livrinho chamado O Meu Primeiro Livro de Poesia, que é supostamente uma antologia para crianças, escreve um pós-fácio, que é um pós-fácio muito simples, em que ela faz duas afirmações que para mim são espantosas. A primeira é que as crianças são crianças, não são patetas. Isto parece-me tremendamente poderoso, porque às vezes entendemos as crianças como se as crianças fossem assim, e pensamos que escrever para crianças é escrever nhé, e não é. E a segunda coisa que ela diz, que tem a ver com isto que eu referi anteriormente, ela diz que nós devíamos aprender poemas de cor, porque ela diz que quando nós aprendemos um poema, ele acompanha-nos ao longo da vida. E ele aos 10 anos tem para nós um significado, aos 15 o mesmo poema significa outra coisa, aos 20 outra coisa, aos 30 outra e aos 50 outra. O que quer dizer que quem cresce não é o poema. Nós é que crescemos na observação, na leitura que fazemos do poema. Oh, João,
Tu vieste com o objetivo de me lacerar aqui. Não. Em tão poucos segundos, epá, eu estou arrependido de meter aqui um papel esferográfico para tomar notas, pá. Não te preocupes, só estamos a conversar. Incrível. Sabes que eu às vezes, quando faço aqui. ações de formação com professores e palestras e tal, eu costumo dizer, a primeira coisa que eu digo é, eu queria fazer uma declaração de interesses. E a declaração de interesses é que eu sou uma pessoa completamente afetada e contaminada pela poesia. Ok? Portanto, eu digo, olha, muitas das coisas que eu vou dizer aqui vocês vão relevar. Vão fazer como diz o povo, vão fazer um desconto. Porque quem está a falar é uma pessoa apaixonada pela poesia. E sente-se? Estou a sentir a energia. João, muito obrigado. Por isso é que eu estou satisfeito por teres vindo cá, ok? Eu acho que vai ser um momento incrível de troca de experiências, muito mais de aprendizado da minha parte. Eu acredito que depois, no final desse momento, desse encontro, com certeza eu vou sair muito mais elucidado. Espero também que tu, aí em casa, te sintas confortável. Aproxega-te, ok? Relaxa, porque vamos fazer uma viagem no mar das letras. Mas antes mesmo de nós começarmos, João, eu quero perceber como é que começa essa paixão pelas letras, por esse mundo e como é que despertou em ti esse interesse por hoje seres esse profissional que és, e tens um projeto bem interessante que é de ajudar outras pessoas e já vamos falar sobre isso, mas bem no início. Sim. Olha, sabes que há um filósofo espanhol, apesar do nome parecer que são dois, chamado Ortega y Gasset, que tem uma frase que diz: "Yo soy yo y mi circunstancia." Isto é, sou eu e a minha circunstância. Isso para te dizer o quê? Para te dizer que eu escrevo porque isso tem a ver com a família em que eu nasci. O meu pai e a minha mãe eram sapateiros, trabalhavam numa fábrica de sapatos em São João da Madeira, e eles, quando casaram, foram viver para a casa dos meus avós maternos, que eram agricultores. Então acontece que eu nasci e, passado algum tempo, a minha mãe acompanhou o meu pai na fábrica, não é? Iam para a fábrica todos os dias. Com quem é que eu fiquei? Eu fiquei com o meu avô e com a minha avó. A minha avó era uma senhora muito discreta, muito calada, mas muito sábia. Muito sábia. É a característica dos sábios. Ela falava pelo silêncio, estás a ver? Yeah. Ao contrário, o meu avô era aquilo que nós podíamos chamar um espalha-brasas. Ele gostava de cantar, gostava de dançar, um artista, tocava cavaquinho, gostava de contar anedotas, gostava de ver as pessoas felizes. E então eu lembro-me de eu ser muito pequeno e o meu avô me sentar no colo e contar-me histórias, rimas, cantilenas, lenga-lengas. Eu lembro-me, por exemplo, até escrevi isso num livro, lembro-me do meu avô me contar a história da Branca de Neve e dos 7 anões, e logo no dia a seguir me contar a história da Preta de Carvão e dos 7 tições. Estás a ver? Onde havia uma Branca de Neve, ele no dia seguinte colocou uma Preta de Carvão. Onde havia 7 anões, ele colocou 7 tições. Lembro-me, por exemplo, dele me contar a história do Patinho Feio, e logo a seguir me contar a história do Fatinho Peio. Aí já não eram os personagens, aí eram brincadeiras. Ou seja, ele sempre aguçou em ti a criatividade, isso, a pesquisa, a busca, a imaginação. A imaginação, o sair fora da caixa, o transgredir. Eu aprendi com ele que eu tinha licença para pensar ao contrário. Uau. Okay? Depois, quando eu cheguei à escola, a minha professora, que foi a mesma do primeiro ao quarto ano, era uma senhora triste, era uma senhora caladita, mas era esperta e era competente. E ela percebeu que eu gostava de brincar com as palavras, sobretudo com o som das palavras. Porque na poesia, e sobretudo na poesia daquele tempo e na poesia infantil-juvenil, a rima e o som é muito importante. Porque nós somos... A criança é muitas vezes atraída pela fonética. Então ela começou a puxar por mim. Então eu costumo dizer que eu escrevo por causa do meu avô, que me colocou imaginação e fantasia na cabeça, e por causa da minha professora que me deu asas, né? Deu asas e me fez amar a língua e as palavras. Uau. E eu a partir daí nunca mais parei de escrever. Mas tu querias ser escritor? Quando é que decidiste? Eu quero que as minhas ideias sejam partilhadas, sejam catalogadas. Sabes que há uns 4 anos atrás, em 2016 ou 2017, eu fui um dia almoçar à casa da minha mãe, um domingo, e eu cheguei lá e ela disse: "Não vais embora sem eu falar contigo." E eu pensei, devo ter feito alguma asneira. Mas não, sabes o que tinha acontecido? Ela andou a fazer arrumações no sótão da casa e descobriu um caderno, uma sebenta, era assim que se chamava antigamente. Sim. Tem por fora: "Para ti, mãe." Lá dentro tem 10 poemas que eu escrevi para ela e no fim tem a data 1978.
Isso quer dizer que, Sério? com 10 anos de idade, eu já escrevia poemas, eu já gostava de versos. Isso quer dizer, eu tenho aquele caderno hoje, não quero que ninguém o veja, não quero publicá-lo, porque são poemas de uma criança de 10 anos de idade, mas serve para mostrar que nós podemos começar a amar as palavras e a poesia desde muito cedo. Muito bem. 2 pontos. Eu vou fazer o seguinte, João, porque eu vi que sinto que vamos fluir muito. Então eu normalmente organizo as minhas questões e vou fazendo-as mediante ao desenvolver da conversa. Mas eu não, vou fazer quando aparecerem, é melhor. Ok. Primeiro ponto. Falaste sobre a questão... pronto, vou começar agora por essa última. Uma criança de 10 anos. Significa dizer que uma criança de 10 anos não tem a maturidade intelectual para escrever uma poesia ou não? Não, significa apenas que hoje, quando olho para aquele poema, o que eu vejo ali é um poema de uma criança de 10 anos. Ok. E hoje não me identifico com aquilo. Mas isso é o João. Pode ser que uma criança de 10 anos tenha uma outra perspectiva, pode ser que o Mauro tenha uma outra perspectiva, segundo aquilo que tu disseste, que é a questão de como é que ele vai tocar-nos. Isso pode ser verdade, Mauro, mas há uma coisa que é importante, que é... isso pode ter o reverso da medalha, que é o levar-nos a pensar que escrever para crianças é fácil, que basta escrever meio dúzia de coisas e já está. Escrever para crianças é muito mais complicado e muito mais difícil do que escrever para adultos. Já vais-me explicar isso. Eu só vou voltar na segunda questão, que é para não deixar aqui. Portanto, tu falaste sobre a questão de escrever é como se fosse vomitar. Não é? Poesia. A poesia, desculpa. A poesia é vomitar. E remeteu uma ideia de que, aliás, acabou por se cruzar um bocadinho, de muitos autores anónimos. Há pessoas que escrevem e elas dizem que não querem publicar. Como se fosse um desabafo. É mais ou menos isso? São tipos diários? Tu tens de ver que havia uma poeta, poetisa, agora diz mais poeta, que era do Porto, chamada Teresa Guedes, que assim: nem todos somos poetas. Pois não, mas a poesia é de todos. Ou seja, nem todos temos de ser escritores de poesia. Correto. Mas todos somos poetas. Imagina, quando tu dás uma flor à pessoa que tu amas, tu estás a ser poeta. Eu costumo dizer que na poesia há 2 atitudes. É como se fosse uma moeda. Há 2 atitudes. Há uma atitude que eu chamo antropológica e há uma atitude do produto. Tu és poeta quando vives e és poeta quando escreves. Okay. Às vezes, se coincidirem as 2 coisas, fantástico. O que acontece é que o povo diz, de poeta e louco todos temos um pouco. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que na vida de qualquer ser humano há momentos metafóricos. Ou seja, há momentos em que as palavras não chegam para dizer aquilo que tu sentes. Há momentos em que tu tens de encontrar gestos e palavras para dizer alguma coisa que é tremendamente poderoso e intenso. Tu, quando dás uma rosa à tua amada, o que é isso? Uma rosa? Não tem significado nenhum. Esse meaning, isso não significa nada. Mas o problema é que significa para ela. Ok? As mulheres gostam de receber rosas. Porquê? Porque aquela rosa não é apenas uma rosa. Aquela rosa é um símbolo, tem uma carga simbólica de um gesto interior daquele que oferece a rosa. Isso é ser poeta, é a dimensão antropológica. Uau. Depois, se tu fores capaz de fazer um poema para explicar isso, estás a transformar este gesto antropológico naquilo que nós chamamos um poema. Um poema. Fantástico. Okay. Muito bem. Eu já, a nível do que ficou, já estou satisfeito. Só ficou aqui na minha cabeça uma questão. Eu vou ter que ir buscar o violão, vai lá, porque tu vais ter que... Queres que eu declame um poema? Declama um poema. Tu vais ter que... Não sais daqui sem. Mas calma. Calma. Eu quero começar já aqui também a perceber, falamos um bocadinho do teu lado, da tua paixão pelas letras, pela poesia e como é que isso começou. Portanto, daí, eu sei que também foste professor de filosofia. É verdade. Eu adoro filosofia. Eu acho que a filosofia acaba por ter uma ligação muito estreita com a poesia, não? Sim, sabes que há muitas pessoas que não gostam de filosofia porque efetivamente, e também não gostam de literatura, porque aquilo que nós habitualmente estudamos na escola, ali no 10º, 11º, 12º ano, não é nem literatura nem filosofia. O que nós estudamos é história da literatura e história da filosofia. E então a gente... E é chato. Claro, é chato. É muito chato. É chato.
Eu gosto de citar um filósofo espanhol, um filósofo alemão que diz que a filosofia é a arte do espanto e a filosofia é a arte de fazer perguntas. Sim. Muitas vezes, quando eu estou com crianças em escola, eu digo, façam perguntas. E façam perguntas alto, porque eu quero que todos ouçam a pergunta. E às vezes alguns perguntam, mas porquê é que tu queres que nós ouçamos a pergunta? Porque quando nós perguntamos alguma coisa, é porque alguma parte da resposta já vive dentro de nós. Imagina, sobre física quântica, eu não sou capaz de perguntar nada a não ser o que é a física quântica. Porquê? Porque eu não sei nada de física quântica, ok? Quando tu fazes perguntas, é porque alguma coisa da resposta já mora dentro de ti. E fazer perguntas é a arte da indagação. Fazer perguntas é o que te leva a pensar. Tu perguntas quando não sabes, tu perguntas quando queres saber, tu perguntas quando queres ir mais longe, tu perguntas... Imagina quando tens a confirmação daquilo que já sabes, por exemplo. Ou isso. Ou seja, o obter respostas também é importante, mas antes das respostas, a pergunta é absolutamente fundamental. E a filosofia é, sobretudo, a arte do espanto e de fazer perguntas. Fantástico. Fantástico. Muito bem. Como é que foi essa tua experiência de professor? Ficaste professor durante quanto tempo? Foste professor durante quanto tempo? Eu fui professor durante 18 anos. 18 anos? Sim, primeiro professor no secundário e depois fui professor durante 7 anos na Faculdade de Psicologia e Ciências da Universidade de Coimbra. Ciências da Educação. Eu lá dei Filosofia da Educação, História da Educação e o mais que foi preciso. Mas estas já eram as duas minhas cadeiras preferidas. Olha, devo dizer que em Coimbra foi um bocadinho, na universidade, foi um bocadinho de desilusão. Porque as turmas eram grandes. Imagina, eram 180 alunos de Filosofia da Educação. Não havia faltas, eu começava com 100, passado um mês estavam uns 20 e eram os de Erasmus. Mas isso não acontecia só comigo, acontecia de uma forma generalizada. E foi assim um bocadinho, para mim foi um bocadinho estranho, porque eu vinha de um colégio privado em que havia um gosto imenso por estudar. Então eu costumava dizer que os meus alunos do colégio estavam 1000 vezes mais do que os meus alunos da faculdade. Tinham gosto por isso, não é? Sabes que mas isso também tem a ver um bocadinho com os tempos em que nós vivemos. Ou seja, nós vivemos num tempo paradoxal, que é um tempo em que há grandes questões, há grandes críticas, há grandes reflexões por um lado e, por outro lado, também há a ausência disso. Porquê? Porque vamos dizer assim, o pensar, o refletir, o perguntar, coloca-te em estado de emergência. E a maior parte das pessoas não quer estar em estado de emergência. A maior parte das pessoas quer zona paz de conforto e sossego, zona de conforto, é sentir-me bem e, portanto, entramos naquela dinâmica que antigamente se dizia da Maria vai com as mais. Isto é, se alguém diz que é muito bom e toda a gente começa a dizer que é muito bom, eu também aceito que é muito bom. Nem sequer hoje em dia não, as pessoas são mais críticas e mais céticas. Ao mesmo tempo, se calhar... Uma simbiose paradoxal, aí, não é? É estranho. Tocaste aqui numa questão que eu também queria te colocar e vou aproveitar já, que é a questão da era que vivemos hoje em dia, relativamente ao gosto, ao prazer de folhear, de degustar de um livro. Hoje em dia as pessoas estão muito mais viradas para a tecnologia, tem as suas vantagens, os telemóveis, e falo muito mais dos mais jovens, porque fazendo aqui as minhas continhas, se o António foi professor durante 18 anos, acompanhou uma geração completamente diferente da que vemos hoje, não é? E como é que... Será que eu estou errado? Será que é isso mesmo? Ou seja, estou equivocado relativamente ao fato das pessoas gostarem ou não de livros, de ler? Eu não posso bem fazer essa análise porque eu fui professor num colégio privado. Correto. E, portanto, há aí há uma obrigatoriedade. Há uma diferença. Mesmo. Mas a nível social, de uma forma geral. Eu diria que as pessoas leem mais, embora a leitura ainda seja residual, mas leem mais do que liam há 10 anos atrás. Isso estou convencido, sim. Porquê? Porque há aí alguns movimentos, por exemplo, neste momento quem está muito na berra é a Colleen Hoover, uma norte-americana, que eu por acaso já li alguns livros dela, um bocadinho por necessidade de compreender porque é que os adolescentes gostam tanto e os jovens gostam tanto daquilo. A febre, tem a ver com as temáticas. Ela escreve sobre temáticas poderosas, diríamos que são temáticas emergentes, tipo a homossexualidade, tipo a violência doméstica, temas bastante dissonantes e de fronteira. Depois, segunda característica, ela escreve de uma forma muito simples, mas muito bem estruturada.
ok? Se há uma coisa que eu aprendi nos últimos anos aqui no domínio da literatura foi que um livro fácil de ler é um livro difícil de escrever. Okay? Porque é muito mais fácil escrever um livro difícil, um livro que ninguém entende. Okay? Só que depois o livro não tem impacto na vida das pessoas. Agora, se tu escreves um livro simples, como a Colin Hoover escreve, por exemplo, livros simples, mas aquilo, a trama, o enredo está bem ordenado, bem concatenado, tu sentes-te... Na própria leitura, tu sentes que estás a ser conduzido, e estás a ser bem conduzido, estás a ser bem guiado, que ela está a levar pela mão. E isso é tremendamente fantástico quando tu estás a ler um livro. Quais são as técnicas para se fazer chegar a essa qualidade? A gente nasce com isso ou é um trabalho? Olha, costuma dizer-se que há os três T's do escritor. O primeiro é talento, e o talento não é igual em todos. Há pessoas que têm um talento, vamos dizer, inato, isto é, parece que nasceram para aquilo. Há outras que têm um talento que precisa de ser trabalhado, e há outras que não têm grande talento. Mas eu diria que o talento é irrelevante se tu a este T acrescentar os outros dois, que é aprendizagem de técnicas e trabalho. Tem técnicas. Tem técnicas. É o talento, as técnicas e o trabalho. Sim, as técnicas são evidentes. Por exemplo, tu vês um filme qualquer de Hollywood e tu, se fizeres uma análise do filme, tu consegues perceber que habitualmente eles seguem uma técnica chamada jornada do herói, em que há determinada pessoa a quem acontece alguma coisa, que é confrontada com um dilema, com uma situação, e ela quer dizer não, mas aparece algum acontecimento que a leva a introduzir-se. Há ali uma dinâmica. Depois, por exemplo, há a chamada estrutura dos 3 atos, em que há uma personagem a quem acontece alguma coisa e ela consegue resolver a situação e depois aquilo volta a uma situação de tranquilidade. Há várias técnicas, chamadas estruturas narrativas, que tu podes fazer. Mas eu diria que a grande técnica na literatura, seja para crianças, seja para adultos, é as personagens. Ou seja, eu costumo dizer que as personagens são a matéria-prima da literatura. Se tu tiveres uma personagem forte, a personagem impõe-se ao leitor, estás a ver? Impõe-se ao leitor. Se a tua personagem for uma personagem frágil, fraca, quando digo frágil, quer dizer mal caracterizada, mal trabalhada, sem detalhes, se o leitor perceber que tu não conheces a personagem, porque isso é uma coisa que eu costumo dizer nas mentorias que faço, que é, tu devias fazer um estudo da tua personagem, independentemente de, no texto que tu vais escrever, tu não dizeres tudo o que sabes sobre a tua personagem. Mas tu tens no teu subconsciente. É, porque o leitor vai perceber, quando tu está a ler, se tu conheces ou não conheces bem a tua personagem. Isso eu fiz durante muito tempo no teatro. Claro, e isso não está escrito, ok? Não está escrito. Fazes um laboratório, mas tu quando vais escrever ou rabiscar alguma coisa, sente-se essa verdade. Sente-se essa verdade. Exatamente. Eu diria que essa é a técnica, talvez até. Eu diria que na literatura o importante não é o que tu contas. Embora hoje, por exemplo, utilizar temáticas poderosas, emergentes, é uma boa estratégia. Mas na literatura o essencial é como tu escreves. Tu podes contar uma coisa comezinha, mas se tu começares de uma forma que agarra o leitor, tipo um gatilho mental, uma isca, alguma coisa, um anzol que prende o leitor, isso é absolutamente fundamental. Agora, e vamos começar já aqui também a fazer a inserção daquelas pessoas que gostariam de ser escritores, ou que já são, e que querem aprimorar. Quais seriam, portanto, já falamos aqui dos 3 T's, não é? Mas quais seriam outras componentes, outras valências que principalmente os jovens, e não só, aliás, de pessoas que querem então enveredar por esse segmento, esse setor, que é que eles devem ter? Vamos dizer assim, quando tu escreves, a determinada altura tu vais-te confrontar com um problema. E o problema é este. Eu escrevo para quê? E eu quero escrever para quê? E aí tu tens fundamentalmente 2 caminhos. Um caminho é, eu quero escrever para me divertir, porque eu tenho gosto, e ponto final. Não quero publicar, quero escrever porque escrever faz-me sentir bem, faz-me bem, ok? Outro caminho é, ok, eu gosto de escrever faz-me bem, mas eu quero partilhar esta minha escrita com os outros, ok? Eu costumo dizer que tu podes, são 2 caminhos, tu podes ser um escritor amador,
O escritor que serve para si ou para o seu grupo de amigos e pode ser um escritor profissional. Profissional não é no sentido em que vives disso, é no sentido em que tu vais profissionalizar aquilo que estás a escrever para fazer chegar aquilo que tu escreves a outras pessoas. Em condições aceitáveis e exigidas, recomendáveis. Não é? Exatamente. Okay. Aí entra a questão das editoras. Exatamente. Não é? E tu tens um projeto incrível, que é o de captar, incentivar e motivar outras pessoas a escreverem. Não é Sim, isso? eu aí tenho de contar a história desde o princípio. Portanto, eu escrevi desde sempre e em 2007, lá no colégio onde eu trabalhava, no Porto, eu publiquei lá para o colégio uma história de Natal para os miúdos. Aquilo foi uma história que eu vendi 11.000 livros. Eu costumo dizer que vendi 11.000 livros por 3 razões. Primeiro, porque a história era bonita. Segundo, as ilustrações casavam bem com o texto. E terceiro, o livro custava 50 cêntimos. Ok, era muito barato. Mas para mim foi aquele clique. A mudança de chave, né? Espera aí. Se calhar eu tenho jeito. Ok? Foi o primeiro... O primeiro livro que eu publiquei assim... Como é que se chama? Chama-se... Trouxeste? Não, porque esse livro, entanto, foi eu costumo dizer que esses 3 livros que eu publiquei no colégio foi os livros que eu escrevi antes de publicar. Ok. Foi o circuito interno. O livro não saiu ali. O livro chamava-se Estrela e Príncipe da Paz. Que, no fundo, uma ideia era muito simples. Diz a tradição que foram 3 reis magos a Belém e eu pus um deles a contar a viagem. Como é que foi? Na visão na visão dos 3, encontraram-se e tal, depois como é que foi a viagem, etc. Uau. No ano seguinte, publiquei um livrinho chamado O Natal do Ratinho Daniel e Outros Versos. Foi naquele ano em que houve em Tiananmen aquele massacre lá em Timor. Lembras-te, no cemitério? Lembro-me, sim. E então sim, aí sim. Nós depois fizemos uns postais, ilustramos ali e o livro foi um fiasco. Nós fizemos 5.000 livros, ainda tenho lá livros desses em casa. Quer dizer... O primeiro foi 11.000 e foi... Nós vendeste a quanto? Se calhar falhaste aí. Não foi também... Era 90 cêntimos ou coisa parecida. Mas eu acho que não foi... Acho que o problema foi na ilustração. Nós ilustramos o livro com ilustrações dos miúdos. Ok? E nós, os adultos, gostamos sempre muito de pôr os miúdos a trabalhar. Mas depois, quando se trata de ter o produto final, nós gostamos de uma coisa mais diferente e consistente. É por isso que tu raramente vês livros infantis ilustrados por miúdos. Isso era uma outra questão, mas não te esqueças só o fio à meada, né, que é para percebermos, tanto estás aqui a fazer uma introdução de como surge a editora. Sim. Não é? Entretanto, ia puxar só aqui essa questão relativamente à ilustração. É muito importante a ilustração no livro, não é? Nos livros infantis a ilustração é absolutamente fundamental. Isso é fundamental. Por exemplo, se tu vires os nossos livros, por exemplo aqui, tu vês que nós nos nossos livros nós colocamos sempre o nome do escritor e do ilustrador do mesmo tamanho. Ok, ambos têm a mesma importância. Okay. Há muitas editoras que não fazem isso. Há muitas editoras que põem em letras garrafais o nome do escritor e depois ou não põem na capa o nome do ilustrador ou então põem em letras muito mais pequeninas. Ou seja, o maior destaque nunca é... O tema não é pacífico, Mauro, porque há gente que diz que o verdadeiro criador é o escritor, quando escreve. Depois, porquê? Porque o ilustrador, segundo alguns, quando ilustra, ele não está a produzir nada criativo de novo. Ele está a produzir alguma coisa a partir de um material pré-existente. Esta é a tese deles, ok? O que eu acho é que um bom ilustrador, mesmo que esteja a interpretar um texto, vai ser criativo, vai dizer alguma coisa diferente. Sim. Aliás, há uma arte, não sei se o João sabe, que é a arte de imitar bem, por exemplo. Não é? De bem imitar. No caso, não é imitar, mas é criar com base naquilo que já existe. Isso até, se calhar, às vezes é muito mais difícil. Vamos só passar aqui analisar, por exemplo, uma coisa é eu ter o freestyle, ter a possibilidade de criar o que eu quiser, ou seja, tenho aqui um papel em branco e tu, estás com uma possibilidade de criar imensas coisas. Agora, o passo de eu dizer, vais criar, mas vais criar dentro disto, acho que se calhar também é um trabalho muito mais desafiante, porque tens limites, tens regras, enfim. Os que sabem... Sim, sabes que o Aristóteles, na poética, fala da arte da imitatio. A imitatio é, no fundo, a arte de tu seres fiel vamos dizer assim, é como se tu fosses é o chamado realismo imagético. Ou seja, tu tens toda a licença para imaginar, mas essa tua imaginação tem de conectar em algum lugar, tem de ter uma raiz, tem de ter um pé em alguma coisa da realidade. Senão tu estás a ser completamente paranoico. Vago. Paranoico e vago, exatamente. Devaneio, né?
Enfim. Exatamente. Bom, então, vamos continuar aqui Então, no processo. Eu vou só aproveitar, pessoal, um breakzinho, vocês vão ver que vai haver aqui um cortezinho. Não gosto de fazer isso, mas é importante. Porquê? Porque no início eu disse que iria pegar o violão, porque o João vai declamar aqui uma poesia. Entretanto, eu não pus o violão aqui de lado. Então, para não ficar feio, passar aqui à frente das câmaras, eu vou fazer um pequeno break e também vou aproveitar já essa deixa para pedir aqui o teu like, que te inscrevas no canal e que faças parte então dessa comunidade que tem como grande objetivo conhecer, reconhecer e dar então aqui a conhecer os talentos, as profissões, as atividades dos verdadeiros heróis do dia a dia, ok? Ouviram? Foi rápido, mesmo rápido, foi aqui uma magia, peguei o violão, já está aqui, está tudo bem e prossigamos. João, estávamos então a fazer aqui a introdução de como é que criaste portanto, a editora. Como é que chama a tua editora? Chama-se 30 por uma linha. 30 por uma linha. Também já te conto a história. Mas esses 2 livros que eu publiquei enquanto era professor no colégio, acho que foi a percepção que eu tive de que se calhar eu tinha jeito para escrever para crianças, escrever literatura infantil ou juvenil, ok? Nunca mais parei. Em 2007 eu comecei a mandar os meus manuscritos para editoras que existiam, ok? E o que é que acontecia? Acontecia fundamentalmente 3 coisas. Primeira coisa, não recebia resposta nenhuma. Eu mandava o manuscrito e não respondiam. Segunda resposta é, mandava o manuscrito e respondiam que sim senhor, mas eu tinha de pagar a edição. Um bocadinho agora como se faz algumas editoras hoje que estão na moda. Terceiro tipo de resposta é, acolhiam-me, diziam que estavam interessados, mas depois reencaminhavam-me para alguém que era mais ou menos como se fosse uma subempresa da editora. Acontece que em 2007 eu mandei um manuscrito para uma editora, não vou dizer qual é o nome da editora, a editora já não existe, mas ainda há pessoas que estão aí ligadas que estiveram ligadas ao projeto, e chamaram-me e eu cheguei lá ao escritório e eles tinham o meu livrinho impresso, assim, uma maquete em cima da mesa, e eu estive a ver. Só que eles exigiam-me que eu vendesse 300 exemplares no prazo de um ano ao preço de 10 euros. Eu era professor, eu só tinha uma tarde livre, quarta-feira, eu disse, eu não posso fazer isto. Então, no regresso a casa, era uma editora aqui do Sul, no regresso a casa eu liguei a um amigo meu e disse, pá, olha que aconteceu isto assim, imagina lá que passou-se assim, e ele respondeu-me, porquê é que não fazes tu uma editora? Eu disse, estás maluco? Primeiro, olha, não faço, não tenho dinheiro. Ponto 1. Segundo, não sei nada de edição, eu sei escrever, não sei mais nada. E ele disse, mas eu ajudo e não sei o quê. Mas isso foi uma conversa de telefone, no carro. No dia 7 de dezembro de 2007, ele liga-me e diz, olha, estou aqui no advogado, qual é o nome que tu puderes dar à editora? Eu disse, estás maluco, pá, não estás a brincar comigo? Nunca mais falamos sobre isso. Anda lá, pá, diz lá qual é o nome da editora, que isto é na internet, isto é empresa na hora, tem de ser feito já. E eu disse, sei lá, a ideia era fazer 30 por uma linha. E ele disse, olha, pode ser isso. Meu Deus. Então ficou 30 por uma linha. A ideia era, no primeiro ano, editar só livros meus. Acontece que nós editamos 3 livros meus e depois esse meu sócio quis editar um livro de uma amiga dele. E eu disse, pronto, está bem. Advertimos. Acontece que esse livro pagou-se no dia da apresentação. Qual? O da amiga? O da amiga, sim, pagou-se. Vendemos 240 exemplares no dia da apresentação e eu comecei a pensar, olha, se cá temos aqui uma possibilidade. Pronto, foi assim que a editora nasceu. Entretanto, em 2008 fiz um Master em Barcelona em livros e literatura infantil juvenil, porque eu não gosto de estar nas coisas sem conhecimento. Então fiz um Master. O Master foi para mim uma revelação. Eu descobri imensas coisas, quer sobre literatura, quer sobre mesmo edição. Foi uma coisa absolutamente fantástica. Foi muito bom porque eu estava necessitado, eu queria saber. No fundo é assim, quando nós temos um problema para resolver, tudo que nós estamos permanentemente alerta. Então aquilo foi muito bom e depois desde então para cá tem sido um crescimento. O que é que aconteceu em 2000 com a pandemia? Nós até víamos focados sobretudo em escolas, ir a escolas. Quando o país fecha por causa da pandemia, eu disse, estou lixado. Desculpa a expressão, mas estou lixado. Quer dizer, como é que eu vou sobreviver agora? Como é que eu vou viver agora? Acontece que nós fizemos uma promoção na nossa loja online e faturamos em 3 meses tanto como faturamos num ano anterior. E eu pensei assim, olha, se calhar isto tem aqui alguma chatice. Então eu comecei a procurar, fiz o QI Master do Ricardo Teixeira e a partir daí houve uma nova... uma das missões da editora, depois de termos editado aquele livro da nossa amiga, foi que íamos editar autores portugueses quer escritores, quer ilustradores portugueses.
e, sobretudo, primeiras obras. Para quê? Para que os escritores não passassem por aquilo que eu passei. Lembras-te de eu andar à procura de editora sim, e eu ter de fundar a minha editora? Yeah. Então nós estamos muito receptivos, sobretudo a autores novos, a autores que nunca publicaram. Okay? E do ponto de vista comercial isso é bom, porque as vendas do primeiro livro são sempre muito boas, mas independentemente disso, a ideia é de dar uma chance. Okay? Nós, ao longo destes 15 anos, já faz 15 anos de editora, houve gente que nós editamos e se ingrou, caminhou, fez caminho, e outros nós editamos e morreram. Quantos livros já foram editados? Nós editamos já mais de 300 livros. Sim, o nosso catálogo ativo já não são 300 livros. Porque nós temos um bocadinho a política, que é nós fazemos contratos de 3 ou 5 anos e ao fim dos contratos vemos um bocadinho, fazemos uma análise da situação do autor. Isto é, se o autor se adaptou ou não se adaptou. Porque é um bocado a experimentar, né? Para ver se realmente faz claro, sentido ou não. E esse é o risco da aposta nos primeiros autores. Exatamente. Há uns que se ingram, que Porque gostam da experiência. há editoras que só querem já quem portanto, já provou que realmente aquilo quer e está consistente. Olha, Mara, vou-te dizer um segredo que ninguém vai ouvir. Todos os autores consagrados que nós publicamos foram, do ponto de vista editorial, para nós foram um fiasco. Porque depois não se comprometem, porque depois já têm a sua importância, têm a sua relevância, artistas, não sei o quê e tal, e depois aquilo não funciona. E, portanto, eu costumo dizer que prefiro escritores empreendedores. Okay? O livro é teu, tu és o primeiro interessado em que o livro tenha cidade. Ok, eu vou colaborar contigo, porque sou a tua editora, estou interessado nisso, mas tu és o principal interessado. E hoje não pode ser de outra maneira, porque hoje são tantas as editoras, são tantos os autores que ou tu levas a sério, ou o teu livro é o teu filho, e tu levas a sério a missão de o fazer crescer e de o levar a toda a gente, ou então o livro vai acabar por morrer. Bom. Desculpe, na pandemia, Sim. pandemia eu descobri que não valia a pena só publicar livros, também era preciso ajudar as pessoas a tornarem-se escritoras. Então aí nasceu aquilo que nós chamamos o nosso tagliner, que é: nós somos pela escrita, edição e promoção do teu livro. Ou seja, imagina que tu gostas de escrever, então nós vamos ajudar-te naqueles 3 T's, vamos ajudar-te a descobrir aqueles 3 T's, vamos ajudar-te a descobrir a edição, tu saberes quais são as regras, as linhas com que se cose este universo da edição, e vamos ajudar-te também depois, sobretudo no marketing digital, ajudar-te a promover o teu livro. Olha, acabaste de me roubar a cena, era a pergunta que eu ia fazer. O que é que envolve o trabalho que vocês fazem na editora? Já acabaste de responder, não é? De certa forma. Entretanto, ia só te perguntar, tanto em miúdos, como é que funciona? Portanto, as pessoas entram em contato com vocês, têm que enviar os manuscritos, correto? Sim. Vocês analisam tudo. Como é que é feita essa análise? Olha, nós neste momento temos avaliadores. Ou seja, temos pessoas a quem eu pago que fazem a análise dos manuscritos. Mas eu queria dizer-te que nem sempre o que prevalece é a opinião dos avaliadores. Ou seja, aqueles manuscritos que os avaliadores dizem que é para publicar, eu leio-os sempre. A última palavra é sempre minha. Eu leio-os. E há alguns que eles dizem publique-se e eu digo não. Há outros que eles dizem não se publique e eu digo publica sim. Porquê? Porque a apreciação do manuscrito é sempre uma opinião subjetiva. Okay? E dos meus avaliadores eu apenas quero a opinião da qualidade literária. Isto é que eles vejam se o texto é literariamente bom, consistente ou não. Às vezes, para mim, que sou o editor, há outras variáveis que não apenas a literária. Às vezes há a variável temática, este é um tema muito engraçado, quero apostar neste tema. Às vezes há a variável financeira, ok? Ele diz que o tema é bom, mas eu acho que este livro tem aqui um nicho, imagina. Portanto, há muitas variáveis aqui a considerar. E depois também há uma outra variável que é a variável autor. Ou seja, não é a mesma coisa se tu recebes um manuscrito de uma pessoa de 18 anos ou de uma pessoa de 40. Não é a mesma coisa se tu recebes uma pessoa que nunca publicou ou de uma pessoa que já publicou. Ou seja, decidir sobre a edição de um livro não é fácil. Eu vou dizer porque não é fácil. É porque hoje fazer um livro de capa dura é um investimento em termos económicos muito grande. Imagino. Muito grande. Imagino. E portanto tu tens de deitar contas à vida. Eu hoje, por exemplo, não publico um livro sem orçamentar. Isto é, eu, à partida, tenho de saber se eu vou publicar este livro, quando é que o livro me vai custar, quantos livros é que eu preciso de vender para que o investimento fique pago, quantos livros é que eu preciso de vender para que o investimento me dê lucro e quantos exemplares é que eu preciso de vender para que o livro seja um sucesso. É um mercado rentável? Não é muito rentável porque as margens são muito pequenas. E depois ainda há aqui outra variável que é... Hoje está um bocadinho diferente, mas
imagina, tu publicas um livro e depois tu vais emprestar o teu livro a uma livraria para que ela o venda. Ela só te paga quando vendeu. Sabes o que é que isso significa? Significa que há alguém, um intermediário, que tem o teu livro, que está a fazer uso dele e que não está a pagar nada por isso. Por exemplo, nós optamos só por trabalhar por livrarias especializadas. Nós não estamos em todas as livrarias, mesmo com as grandes livrarias tipo UC, FNAC, Bertrand, nós trabalhamos de uma forma muito, muito organizada e muito sistemática. Porquê? Somos uma editora pequena, não posso mandar-lhes 500 livros. Senão depois eu fico sem livros para o Estado. E depois, sou uma editora pequena, não tenho capacidade económica para ombrear com os grandes. Okay. E os grandes têm outro poder que eu não tenho. Entendi. Eu aí costumo dizer que... Ou seja, o mercado acaba por não ser muito favorável para os pequenos. É favorável por outra razão, porque nós temos um nicho, nós chegamos onde os grandes não chegam. Não chegam, exato. A lei da compensação. É um bocadinho sim. Agora, diz-me só uma coisa. A minha pergunta era mesmo para perceber, João, portanto, o que é que envolve, por exemplo, a edição de um livro, o que é concretamente? O que é que funciona? Vocês recebem, para já, antes mesmo dessa pergunta, eu ia perguntar-vos, vocês leem o manuscrito, o que é? É um resumo do livro ou é o livro todo? Não, costuma ser o livro todo. Vocês leem o livro todo? Há escritores que nos mandam apenas uma parte do livro, há escritores que nos mandam um livro todo. Eu devo dizer que quando mandam apenas uma parte do livro, aquilo tem de estar muito bem justificado. Porque isso pode significar falta de confiança. Porque é que não enviaram um manuscrito? Mas diz-me só uma coisa, João. Quanto tempo tu levas para ler um manuscrito? Isso depende. Sabes que os livros infantis não costumam ser muito extensos. Sim, isso é verdade. Ok. Mas nós recebemos às vezes manuscritos com 100 páginas. Não é fácil. Eu acho que não, meu. Depois há uma coisa que é importante, que é... Eu, por exemplo, sempre que eu começo a ler um manuscrito e o manuscrito começa-me a chamar a atenção, eu imprimo. Porque depois gosto de sublinhar, tirar notas, fundamentar. Se eu começo a ler e não me chama a atenção, eu costumo dizer, quando um manuscrito chega à editora, faço sempre uma leitura diagonal. Sabes o que é uma leitura diagonal? Sim. Vejo primeira página, última página, vejo se aquilo... Ok. Se eu vejo que tem pernas para andar, eu mando para um avaliador. Até porque os avaliadores, eu pago os avaliadores, portanto tenho de... É um trabalho já. Sim, mas há textos que a gente vê logo assim, de caras que não têm pernas para andar. Não tem nada, né? Ok, a edição, como é que é? O que é a edição? Depois da gente aceitar o manuscrito, nós comunicamos ao autor e depois propomos condições de contrato. Nós, habitualmente, nos livros infantis, propomos 5% para o escritor, 5% para o ilustrador, porque há sempre essa variável do ilustrador. O ilustrador é vosso ou o autor é que... Isso aí, às vezes, habitualmente, nós gostamos de escolher. Às vezes, se o autor já apresenta o livro ilustrado e nós gostamos da ilustração, também pode ser. Às vezes, se ele propõe algum ilustrador e ele está dentro dos nossos guidelines, nós aceitamos. Se às vezes é muito caro, o que a gente diz, olha, senhor autor, se quer ilustrador, negocie com ele e depois nós damos 10% a si. Nós aqui somos muito flexíveis. Muito flexíveis. A ideia aqui é... fazer com que o escritor tenha, sobretudo o escritor, tenha uma experiência feliz e gozosa do seu livro. Ok. Então, depois recebemos o manuscrito, apresentamos as condições, escolhemos o ilustrador, o ilustrador faz aquilo, o ilustrador às vezes, alguns ilustradores põem como condição ser eles também a fazer a paginação, porque querem já final, outros não, outros fazem a ilustração e depois nós paginamos. Quando está paginado, faz-se aquilo da revisão. Nós habitualmente aí fazemos a revisão, pedimos ao escritor que faça uma revisão e pedimos sempre a um profissional nosso que faça a revisão. Isto para salvaguardar também um bocadinho o autor, se houver algum erro ou alguma gralha. Exato. Depois o livro vai para a gráfica. Quando o livro vem da gráfica, nós depois recebemos o livro e metemos o livro em algumas livrarias, o autor, e depois levamos o autor às escolas. Nós temos neste momento 2 comerciais que trabalham sobretudo na zona do Porto, por ali, um da sul do Douro, outro a norte do Douro, e o nosso trabalho é sobretudo em escolas. Nós fazemos às escolas, habitualmente, o desconto que fazemos às livrarias. Quando é que vais para Angola? Olha, não é, já sabes, não é, já tenho uma das coisas que eu faço naquela parte do ajudar escritores a crescer é mentorias. Eu tenho uma mentoranda que é de Angola. Ela vive meio ano em Angola e meio ano aqui. Tens que ir para Angola. Olha, eu este ano que passou tive uma mentoranda da Madeira, uma que vive em Londres, portuguesa que vive em Londres, e essa de Angola. Ok, e o resto viviam todos aqui. Mas entrar... sabes que hoje, com o digital, o lugar onde tu estás é absolutamente irrelevante. Não, mas eu adorei isso. Aliás, por isso mesmo é que estás aqui.
porque eu acho que isso é um projeto lindíssimo, lindíssimo. Sabes, João, talvez tu não tenhas essa percepção. Eu quando falo Angola, falo fora, né? Sim. Fora de Portugal. Faz-se muito pouco as coisas para as crianças. Eu sinto isso. Eu acho que é uma fase tão bonita e tão importante que as bases têm que ser muito... Eu falo disso porque eu tenho 4 filhos. São todos crianças. A mais velha tem 14 anos. A gente lê em casa. Mas não é fácil. Se calhar também um bocado de culpa minha, devia pesquisar um bocadinho mais. Mas não é podia ser uma coisa mais acessível, mais... Tanto aqui em Portugal tem, mas em Angola não tem com tanta facilidade, não tem com tanta facilidade Moçambique, portanto, enfim. E há uma riqueza cultural indiscutível, estás a ver? Eu sei que tem muita coisa que os escritores devem aprender, e puxando já aqui a questão das tuas mentorias, porque há muita história para se contar em África. Sim, esta angolana que escreve uns textos para... Não são para crianças muito pequenas, hein? Mas crianças em já... 14, 12, 13, 14, que é uns textos lindíssimos. Sabes que vocês, os africanos, têm uma capacidade metafórica que nós não temos. Nós somos muito mais positivistas. Isto é, a realidade é aquilo e acabou. Para um africano há sempre algo de mistério em alguma coisa. Há uma coisa, é e depois verdade. Quando se escreve, isso perpassa. Reflete. Nós estamos a estudar um bocadinho, porque essa angolana vive em uns 7 meses lá em Angola e depois o resto vive aqui. O marido é empresário e tem negócios aqui e lá. E vamos editar o livro aqui e estamos a estudar como é que depois vamos fazer chegar lá o livro. Vamos fazer alguma parceria com alguma editora de lá. Tens de fazer. A ver como é que vamos fazer isso. Os links estão aqui, se precisares, está aqui. Mas tem que fazer chegar, porque eu acho que é um trabalho lindíssimo. Vamos só falar aqui da mentoria e daqui a bocado vamos começar já a pegar nessas coisas que eu estou... Não imaginas como é que eu estou aqui, estou a tentar guardar as minhas mãos para não agarrar. Não, eu vou agarrar, mas eu gosto de vivenciar, experimentar aqui o momento. Está a ser muito bom, muito bom. Estamos aqui a elucidar, a mostrar que é possível alguém que goste de fazer esse trabalho, poder ter então o trabalho reconhecido, poder ter o selo aqui representado. É por isso que estás aqui, por seres um verdadeiro herói, porque fazes sonhos se tornarem realidade e materiais, né? Está aqui vivo. Entretanto, como é que funciona essa questão da mentoria? Tu ajudas pessoas a escreverem, como disseste há pouco tempo? Sim, na mentoria eu procuro levar a pessoa ou trabalhar 3 níveis. Vamos dizer assim, 50% é trabalho de escrita. Muito bem. Porquê? Porque tu podes saber muito de marketing, mas se não escreveres, não serás escritor. Portanto, 50% é trabalho de escrita. Depois temos aí uns 20% que é o trabalho de edição. Ou seja, quando tu acabas a mentoria comigo, tu tens de saber tudo sobre livros, sobre formato de livros, sobre papéis, sobre tipos de letras, sobre como escrever uma carta para enviar a uma editora, como fazer um briefing literário, como fazer uma sinopse, como fazer um resumo, o que é que o teu livro tem de original que se distingue dos outros, etc. Depois, em terceiro lugar, temos 30% para o marketing digital. Porquê? Eu vou-te explicar porquê. Eu, em 2008, quando fundei a editora, eu tinha mandado, nos anos anteriores, alguns manuscritos meus para outras editoras. E depois de eu fundar a Tinta por uma Linha, houve uma editora de Lisboa, chamada Terra Mar, que disse, olha, nós queremos editar o seu livro. E eles editaram um livro e editaram mais 4 livros, em 2008, 2009, 2010 e 2012. Acontece que em 2016 a Terra Mar faliu e eu não recebi 1 cêntimo de direitos de autor e fiquei de um momento para o outro sem nada. E eu pensei assim, ainda bem que eu editei por outras editoras, ainda bem que eu tenho a 30 por uma linha, porque senão, de um momento para o outro, tu, que confiavas todo na editora, então eu costumo dizer que, independentemente de tu editares, como tu edites, por quem tu edites, tu deves ter o teu site-blog. Porque o site-blog é a tua morada digital, é o lugar onde tu vives. E o site-blog é teu. Ou seja, se uma editora falir, se outra falir, tu continuas sempre com a tua morada digital. Exatamente. Então, o trabalhar aqui a parte digital é muito importante para um editor. Ter a tua marca, ter o teu logo, ter o teu tagliner, ter a tua paleta de cores, ter tudo uniformizado, identidade visual, tudo isso. E isso eles aprendem muito. Eu diria que é assim a grande descoberta deles. E depois é na escrita, todas as semanas há um TPC com uma atividade de escrita que tem de se fazer. É um trabalhinho. O que a gente tem feito ultimamente tem havido trabalhos de escrita tão interessantes que nós, como prémio, no final da mentoria, publicamos um livro com os melhores trabalhos publicados durante o ano. Um livro de autor. Imagina que és tu que estás a fazer mentoria.
os teus trabalhos, tu no fim reúnes os teus trabalhos, como tu quiseres, e nós publicamos o livro com isso. Uau. É uma forma, vamos dizer assim, é uma forma de tu tornares evidente os resultados da mentoria. Nós publicamos... Palpável, né? Portanto, Sim. tive a mentoria, tive a formação e é como se fosse um certificado, vá, mais do que qualquer coisa. É uma prova social tremenda. Claro, exatamente, claro, fantástico. Claro. Bom, ai, Jesus, com licença. Faz favor, né? Isso também posso pegar? Podes. São os mesmos, né? Esses aqui era para tu ofereceres aqui aos teus. Opa! Poemas. Para brincalhar. Fantástico. Esse é o meu best-seller. O teu? Best-seller. Sim, eu já vendi mais de 6.000 exemplares desse livro. Eu trouxe esses exemplares, Mauro, porque esse livro, entretanto, teve agora uma edição nova pela Porto Editora e esses estão descatalogados, são meus pessoais. Pessoais. Então eu disse, deixa-me oferecer para levar para o Mauro oferecer. Pronto, Além disso, tem um poema chamado O Tio Mauro. Pessoal, está aqui, ok? Este livro... Esse livro foi traduzido para castelhano, está editado na Colômbia. Sério? Que maravilha. Pessoal, temos aqui quantos exemplares? Deixa-me ver. 4. 1, 2, 3, 4 exemplares. Tens aqui algum grau de como é que é de dizer? Isso é para miúdos do primeiro ciclo. Não. Tens aqui algum grau de dificuldade ou de tarefa que o pessoal tem que fazer que é para poder ganhar aqui um dos 4 minutos? Isso define tudo. Então pronto, vamos lá, pessoal. O target é seguir a página do João, ok? Sim. No Instagram. Sim. Ok? E escrever aqui... Não, escrever na página do João. Não, tem que ser aqui para poder fazer chegar. Ok, não é? okay. Pode ser aqui. Na página e aqui. Tem que seguir a página do João e depois tem que vir para cá dizer que eu quero o livro, ok? Pá, calha mesmo bem, estamos no mês da criança, eu faço anos dia 8 de junho, dia da criança, e aqui tem o poema do tio Mauro. Sério, João? Queres que diga esse? Ok. Mas isso é mesmo poema, né? Posso pegar o violão? É um poema, pessoal. Pode ser poema com o violão, sim. Estamos aqui 3 dias. Vou pegar o violão para, então, o João, a só rimar. Vou pegar o violão para o João declamar o poema do tio Mourão. Vamos lá, então. Espera aí um bocadinho. Vai ser incrível, lá. Estamos aqui a congregar várias artes. Vamos lá, espera aí. Não, acho que isso... Uma coisa assim... como é que é o poema? O poema é assim, é melancólico, sim. É? Então vamos lá. O tio Mauro. Ao meu tio Mauro, um homem zarrão, chamam dinossauro em extinção. Será porque é sisudo? Porque é malandrão? Ou sempre mudo e em descontração? Será porque é tio? Porque é forreta? Ou sem corrupio na velha bicicleta? Será porque é honesto, sério e vertical? Ou porque tudo o resto lhe parece mal? Tenho cá para mim, que pouco sei ou não, que lhe chamam assim por causa do coração. O tio Mauro. O tio Mauro. Ai, que tem fantástico. Um grande coração. Sério. Bom, fantástico. Que incrível. Bom, pessoal, temos aqui então 4 exemplares. É simples. Venham. Primeiramente, têm que seguir a página. Eu também vou deixar aqui o arroba do João. Tem que seguir a página do João e escrever aqui: eu quero o livro. Fiz para oferecer às crianças até quantos anos, mais ou menos? Primeiro ciclo aí, eu diria que é dos 6 ou 12. Esse é o teu best-seller. É o meu best-seller. Esse livro já vendeu, essa edição, na 30 Poninhas, já vendeu mais de 6.000 exemplares. 6.000 exemplares. Sim, Uau. para Portugal é muito, muito bom. Muito eu gosto muito de brincar, sabes? Este chama-se Cantilengas. Bom, este aqui é para oferecer, pronto. Agora vamos lá, Cantilengas. Mostra lá. Porque, repara, não é cantilenas, é cantilengas. O que é cantilenas? É cantilenas e lengalengas. Cantilenas são aquelas rimas infantis que se diz aos bebés. Que quê, por exemplo? Por exemplo, una, duna, tena, catena. São rimas tremendamente fonéticas. O que eu procuro, cheira bem, cheira. Tu falaste daquela... Acho que eu li um livro que falava o cheiro dos livros. Acho que é uma coisa... Sim, sabes porquê? Eu vou-te dizer um segredo, que a maior parte das pessoas não sabe. Quando tu cheiras um livro e o livro não cheira bem, há 2 hipóteses. Ou a tinta está podre, ou o papel está velho. Ok? Não é o caso destes. Não é. Tu cheiras imagina que há uma gráfica, tem lá o papel, uma tinta há muito tempo. A tinta está podre e depois o livro cheira mal. Ou então que o papel já está lá há muito tempo.
Isso também é... Já é um pressuposto para não ler, não é uma desculpa. Olha, não vou ler porque o livro não está a cheirar bem. Não, às vezes, olha, Até que estes todos são da tinta por uma são linha, todos certo? por uma linha, sim. Tem aqui... Mas quem é que foi o autor? Sou eu. Tu até o... Não. Tenho aqui todos os livros que não são meus. Olha, pronto, então está aqui tenho mais aqui um livro que é a história de um gato, Chaid Manuel, que foi de uma aluna, foi de uma senhora que é uma ilustradora que foi minha aluna, Ok. porque eu dei aulas de escrita criativa no IPCA, Instituto Politécnico do Cabo e do Ave, e ela foi minha aluna. Tenho aqui um livro que eu gosto muito, chamado A Amizade Bate à Porta, que é do Sidónio Muralha. Uau, O Sidónio Muralha é um poeta neorrealista português que morreu no Brasil. Morou ou morreu? Morou e morreu lá. Ah, Ele teve de fugir daqui na altura do Salazar, em 1920. É isso, é bem fixe. E esse é uma coisa sobre a ideia de solidariedade. Amizade bate E é à o porta. princípio da subsidiariedade. Sabes que princípio é esse? Subsidiariedade. Se eu tiver muito e tu não tiveres, eu vou partilhar contigo. Não porque sou caridoso ou porque sou boa pessoa, mas porque manda vamos dizer assim, o espírito humano que eu seja solidário contigo. Então eu vou-te emprestar, vou-te dar para tu cresceres, e quando tu fores crescido, tu vais retribuir-me se isso for. Subsidiariedade. Subsidiariedade. Olha, em 2019 nós quebramos aquele nosso princípio de só editar autores portugueses e estrangeiros e começamos a editar outras coisas. Então temos este livro aqui. Se alguém quer saber o que é a poesia, está aqui. Bom, Poema. eu mostro, tu falas. Que Sim, é para esse livro chama-se Um Poema para Decorar os Quer Peixes. dizer, não, acho que estás a pensar. Não faz mal. Não, estás a pensar bem, sim. Porque Chama-se Um Poema para Curar os Peixes, e é a história de um rapaz que tem um aquário, e um dia chega ao aquário e o peixe está meio morto. E ele diz: "Oh, mamãe, o peixe está a morrer." E a mãe diz: "Olha, tens de lhe dar um poema." E ele diz: "Um poema? Mas o que é um poema?" E ele diz: "Olha, agora não posso responder-te, mas pergunta aí por aí o que é um poema." E então ele sai a perguntar, pergunta ao avô, pergunta à peixeira, pergunta à padeira, e ninguém sabe o que é um poema. Toda a gente diz: "Para mim, um poema é." Então ele chega muito triste, a meio da tarde, a casa, e diz assim: "Ó Leão, que é o nome do peixe, eu tenho muita pena, mas olha, não sei o que é um poema. Para uns é isto, para outros é aquilo e tal." E o peixe, quando começa a ouvir aquelas definições de poema, começa a revitar e diz: "Eu também sou poeta." Diz o peixe: "E és poeta?" "És, sou o poeta do silêncio." Está muito bem interessante. Depois este livro aqui é um livro fantástico. Brinca com a doçura picante da bochecha do papá e outros requintados oxímoros. Um oxímoro é numa mesma frase haver dois termos contraditórios ou oponentes. Se eu disser a eterna brevidade, se eu disser a pressa da lentidão ou a lenta pressa, o que é que estou a fazer? E este aqui é um poema muito pequenino de um senhor John Ardell Lawson, e ilustrado por Naid Kazemi, que é um japonês. Este é um livro fantástico, é um picture book. Esse cheira bem porque é um papel reciclável. As ilustrações são absolutamente fantásticas. Sim. Os outros também cheiram. Sim, mas o cheiro é diferente. Então diferente. esse também cheira bem, não é? Este aqui é uma história de um espanhol, de um ilustrador, que também é escritor, chamada Galinha Churra, que é uma história muito divertida. É de uma galinha que em vez de morde uma minhoca, que vai apanhar uma minhoca com o bico, e afinal não era uma minhoca, era uma cobra. E a cobra fica muito zangada, vai chamar a mãe. E a mãe vem para dar uma sova na galinha, e então a galinha disfarça-se de várias coisas. É uma história deliciosa, porque a galinha faz de tudo para se disfarçar. Temos mais aí? Estes dois são meus. Este aqui chama-se Eureka, Ciência Elevada da Breca, que é um livro de poemas. Tu gostas de brincar com as palavras? Gosto. A fonética faz em mim uns miúdos, maravilhas. E essa As Iludências Aparudem? É. Você visto também, né? Esse é um livro sobre questões de ciência. Este é um livrinho que eu tinha, era um escrito que eu tinha há muito tempo na gaveta, chamado Os Livros Também Vão à Escola, porque tu sabes que no início do ano escolar os professores bibliotecários levam sobretudo os que vêm pela primeira vez para a escola, olha aqui, para a biblioteca. Calma, tu puseste aqui um quadriculagem. Deixa ver. Exatamente. É como se fosse um... Então, os livros chegam à escola, e quem é que são recebidos? Pelo senhor dicionário e pela dona enciclopédia. E então é assim, para ajudar os professores bibliotecários a mostrar a biblioteca aos alunos. Como é que é a tua biblioteca em casa? Olha, a minha biblioteca em casa é uma biblioteca onde já não cabe mais nada. Mas sabes, eu estive a ler sobre isso. Alguém disse o seguinte: os livros não são para ficar connosco. Eu sei.
É para ler e passar, para ler e passar. Sim. Então, esse apego. Olha, vou-te dizer um segredo, não digas a ninguém. Eu tenho um projeto de... Eu há vários anos que ando a pedir a vários municípios para me darem uma daquelas escolas que ficam desativadas. Se eu tivesse uma escola daquelas, o que é que eu fazia? Duas coisas. Primeiro, fazia um pequeno museu da escrita e da leitura. Tenho um museu todo esquematizado, só precisava do espaço. Segundo, fazia uma biblioteca com todos os meus livros. Eu tenho livros até nos arrumos da minha casa. Tenho Imagino. livros. Tenho lá, dou muitos livros mesmo. Mas gostava de fazer um espaço que ficasse um bocadinho com uma memória, porque nós somos também aquilo que lemos. Claro, E sem então, dúvidas. se eu tiver uma biblioteca, as pessoas podem me compreender melhor quem eu fui, o trabalho que fiz, quais foram os pensamentos que me atravessaram, etc. Infelizmente, não tenho tido muito sucesso nessa coisa da escola. Ainda. Se calhar vai dar certo. Tenho feito vários pedidos, mas ou é muito longe, ou então é para partilhar com alguém, não sei. Se calhar não é o momento ainda. Não é o momento. Com certeza, assim como a 30 por uma linha chegou e é uma realidade, não é? Eu acredito também que estes e outros sonhos também vão se realizar. Deixa-me só falar numa coisa final, mesmo para acabar. Mas porquê? Estás com pressa? Não. Sentiste que estávamos a acabar, não? Eu ainda vou pegar o violão. Ainda vou pegar... Achas que já estás só a mim? Não. Sabes que uma das coisas que eu gosto imenso do projeto de Malinha é a comunidade. Tu começas a perceber que há escritores que nós editamos que se identificam tremendamente connosco. Eu não digo comigo, identificam-se com o projeto, que já são capazes de dar a cara. Imagina, um dia destes, nós fizemos no passado fim de semana um retiro literário para escritores nossos e fizemos num hotel. Porque foi o local mais barato que nós encontramos, devo dizer. Honestamente. Um hotel. Um hotel. Levaram-nos 150 euros pela sala e outros pediam-nos... A paróquia pedia-nos 400 euros pelo salão, pelo lugar. Então fizemos lá. Mas houve muita gente no Facebook que não gostou disso. E eu não disse nada. E gente da minha comunidade já ali a defender, a dizer, não tem sentido, não pode estar a falar sem ver, sem testemunhar, sem ter isso. E, portanto, isso é muito gostoso quando tu sentes que tens uma comunidade. Já há uma comunidade de escritores que ainda por uma linha. Uau! Isso é muito bom. Escolhes nesse mar de letras, mais um. Uma poesia. Pode ser. Há aqui um que eu gosto mesmo, muito. Pessoal, é isso aí. Vamos aqui mais a uma poesiazinha. Que se chama O Tempo. O Tempo. Esse é do livro da ciência, não é? Sim. Muito bem. É que é teu, não é? É. Deixa só ver aqui. Vamos a isso. Perguntei ao tempo se tinha tempo para, com tempo, dizer-me que tempo era o seu. Mas o tempo passou e não teve tempo de, com tempo, dizer-me que o tempo era eu, que o media e escondia nas caixas negras, que são os relógios. Uou! Mais um. Há aqui um que os miúdos gostam muito, porque eu escrevi este poema e ofereci a uma professora e ela disse-me que eles gostaram muito. Chama-se A Terra. E diz: a terra vai, a terra vem, a terra vai e vem, a terra vem e vai. A terra é um vai e bem. A terra gira em redor do sol. A terra gira, gira que gira em redor de si. A terra vai e vem. A terra gira que gira porque é uma bola que rola e rebola na grande área. É o vai e vem da terra. Ai. Mais um para fechar. Mais um para fechar. Deixa-me buscar aqui do Cantilengas. Cantilengas. Assim, um mais cómico para fechar. Deixa ver. Mais cómico? Que estas não são assim mais... Ah lá, está. Assim, Pode ser este. Pela areia fora vai um gato maltês a miar para a lua, a contar até 3. Pela areia acima vai uma velhota com a bengala torta e capacete de mota.
Pela areia abaixo, vem um menino travesso, com meias e calções, vestidos do avesso. Pela areia adentro, vai uma gota de água, feita lágrima bela, carregada de mágoa. Epá! É um miar à lua. Ô João, muito obrigado. Eu é que Eu ia te agradeço. fazer só uma pergunta, mesmo no início, só que depois a conversa começou a ir mais para o específico, né? que é escrever para crianças. Há uma ideia minha, posso estar extremamente errado, eu acredito que sim, mas que escrever poesias tem uma relação com ser romântico. A poesia está muito associada ao romantismo. É ou não uma coisa que falamos da Rosa, por exemplo, lembras? E era nessa altura que eu quis fazer essa pergunta. Tanto há pessoas que dizem, eu não sou romântico, eu não posso escrever poesias. Mas aqui, por exemplo, acabamos por ver que pode escrever poesias para crianças, para... Né? Sim, Então, isso é um preconceito. é um Isso é um preconceito, preconceito. É. A poesia, vamos dizer assim, se tu trabalhares dois domínios, eu costumo dizer, se tu escreveres com o coração e depois trabalhares com inteligência aquilo que tu escreveste, acontece um poema. Ok? Por exemplo, o Robert Frost diz, a poesia acontece quando uma emoção encontrou o seu pensamento e o pensamento encontrou as palavras. É como se tu tivesses aqui 3 ingredientes. Tens o coração, a cabeça, o coração, as palavras e a cabeça. Ok? No fundo, o que é que tu tens de ver? Diríamos que o ponto de partida de um poema é sempre a emoção, é sempre o coração. É sempre alguma coisa que te dói, ou que te toca, ou te magoa, ou que te alegra, ou que te espanta, ou que te... mexe contigo. Mexe contigo, ok? Sempre ponto de partida. E a partir daí, se tu pensas isso e dizes isso por palavras, isso é um poema. Ok? Na prosa, por exemplo, numa história já não é assim. Na história tu tens personagens, tu tens coisas e tens de pensar como é que vais articular, como é que vais fazer, como é que as vais pôr em relação. No poema, não. E os versos? Os versos, a única coisa que tu tens de pensar é a rima. Mas isso é assim, na poesia com crianças é habitual abrir a rima. Sabes que a rima é muito importante, porquê? Porque a rima é uma instância de sentido. Eu explico-te isto de outra maneira. Quando eu era assim, um jovem adolescentezinho, o grupo musical que estava na berra era um Zabá. Lembras-te do Zabá? Zabá, sim. E era engraçado, eu não sabia inglês. Eu não sabia o que o Zabá dizia. Mas eu gostava do Zabá. Isso acontece com muita gente, acontece ou não acontece? Muito. Ou seja, nós não sabemos o que é que determinada música diz, porque não conhecemos aquela língua, mas gostamos do poema. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que a compreensão não é a única instância de sentido. Isto é, tu podes gostar de um poema por causa do ritmo. Tu podes gostar de um poema por causa da sonoridade. Um poema... há um senhor chamado Gordon Graham que diz assim, se tu fores capaz de, sem grande dificuldade, transformar o poema numa paráfrase, é porque o poema é fraco. Sem que se perca nada do poema, é porque o poema é fraco. Um bom poema é um poema em que estão casadas, juntas, estão interligadas o quê? O sentido, a rima, o ritmo, a musicalidade, tudo isso é o que faz o poema. O poema é como se fosse uma orquestra, é como se fosse uma sinfonia. O poema não é, vamos dizer assim, não comporta apenas uma linguagem. O poema é um casamento, uma multiplicidade de linguagens que se juntam para emocionar o leitor. Essa é a característica principal da literatura e da poesia em particular. É emocionar o leitor. Uau. É que tu sentires... A mim acontece muitas vezes quando estou a ler um poema ou mesmo um livro bom, fico com pele de galinha. Sabes que é ficar com pele de galinha? Sim, fica arrepiado. Arrepiado. Porquê? Porque aí está a mexer comigo. Tenho um challenge para ti, um desafio. Eu acho que vai fazer todo sentido. Grava as tuas poesias. Eu tenho bastantes gravadas no YouTube. Tens, não tens? Tenho. Pá, então estou ultrapassado, porque essa tua voz, meu irmão... Falo isso porque eu sou locutor e trabalho com vozes e pá, é forte. João, sim, obrigado. Muito obrigado pela tua presença. É pá, incrível, indescritível. Estou mesmo muito feliz. Aprendi muito. Viajei aqui no Mar das Letras. Foi um momento incrível que eu quero eternizar. Não me quero esquecer desse momento. E é só te pedir as considerações finais, mas antes mesmo de as pedir,
E a pedir sim, que é para me explicares qual é o fluxo para as pessoas começarem a ter então a tua mentoria. O que é preciso fazer, portanto, e se as turmas estão fechadas, para aquelas pessoas que querem a partir deste programa, deste podcast, portanto, fazerem parte então das tuas mentorias. Neste momento ainda há lugares na mentoria. Eu costumo fazer 7 a 10 por ano, neste momento tenho 7. Eu costumo dizer que é o limite, mas costumo ir até às 10. O que tenho de fazer é ir a joaomanuelribeiro.com, ver lá a mentoria, tem lá um formulário e pré-inscreverem-se. Depois aguardam o meu contacto, porque depois faço um género de uma ação estratégica, temos uma conversa, porque nem toda a gente que se candidata à mentoria depois efetivamente faz a mentoria. A primeira razão é porque a mentoria é cara, porque vão-se encontrar comigo uma vez por semana, Mauro. Diz-me só uma coisa. Pô, estás à vontade de falar em custos? Sim. Quanto é que é? A mentoria individual custa 197 euros por mês. Por mês. Isso for quantos meses? São 9 meses. Se for um ano, aquilo tem, se pagarem uma vez só, há uma redução, são 1.750. Mas isso está tudo lá indicado. Mas vou-te dizer uma coisa, João, com todo o respeito a todas as pessoas, eu não acho caro. Não por ter muito dinheiro, o ponto não é esse. Não é que eu tenha. Sim. Mas pronto, o ponto é que, se é aquilo que tu disseste, se tu vais fazer esse trabalho a nível profissional, é um investimento mais do que justo ter aqui o know-how de um profissional provado, ok? Provado e que realmente tem competências para ajudar e, como disseste, basicamente, todos os módulos, todas as competências que a pessoa vai ter no final dessa formação, eu acho que é justo. E eu acho que não é um preço Mauro, absurdo, honestamente, assim, eu também acho que ainda está um bocadinho low. Podíamos subir um bocadinho. Sim. Podia subir um bocadinho. Porque a questão é, todas as semanas está uma hora comigo, o mentorando, Pá, ok? né? E há alguém que eu E são acompanho. testes, e depois... Epá, E avaliação. Se tu escreves um TPC, no dia, a sessão seguinte começa para a avaliação do TPC. eu vou-te dizer, João, porque é que eu acho que é compatível. Acho que essa é a expressão mais correta, porque existem... eu acho que os resultados têm que falar muito mais do que qualquer outra coisa. Estamos aqui a ver provas palpáveis, reais. E o teu trabalho, e estás nisso já há alguns anos, e tens propriedade para falar e orientar, ok? Existem muitas pessoas que cobram muito mais para coisas que tu... Pronto, depois é mas pronto, também pronto, isso são... Uma segunda qualidade que é preciso ter, Mauro, é ser uma pessoa que encaixe bem as críticas. Porque a mentoria não é um namoro comigo. Faz-me entender, tu fazes um trabalho, aquilo não está bem, eu digo, olha, não está bem, e tens de ter capacidade de encaixe para isso. Aliás, estás numa ação formativa, estás a aprender. Exatamente, estás a aprender. Então, estás a aprender. Pronto. Isso. Mas há muita gente que não faz isso. E depois, em terceiro lugar, tens de ter efetivamente capacidade de trabalho. Eu não esmago a pessoa, mas tu tens de ter que todas as semanas tens de escrever um texto. Porquê é que todas as semanas tens de escrever um texto, Mauro? Porque assim, o objetivo é que quando tu acabares da mentoria comigo, tu continuas a escrever um texto por semana. Ou seja, não fica atrelado a ti. Exatamente. É um hábito que se vai criar porque isso faz parte. Não é? Olha, acabei de ler aqui o livro do James Clear, Hábitos Atómicos. Okay. E há um dia, no retiro, fiz uma comunicação chamada O Hábito Atómico da Escrita. O hábito atómico é um hábito pequenininho, mas que opera grandes transformações. A ideia aqui é... o átomozinho. Exato, se tu todas as semanas escreves um textinho, um poemazinho, uma coisa pequenina... Ao fim de um ano... Tu estás preparado. Se tu escreves isso tudo, tu estás preparado. Nunca mais vais deixar de escrever. Há o conceito das 10.000 horas acumuladas, né? Quando a gente faz algo com muita frequência, fica expert. Sim, há quem diga que são os 21 dias para consolidares um hábito. Mas é assim, isso não tem... Cada um, pronto, não? Claro. Pronto, né? Mas uma terceira coisa é que a mentoria também se adapta um bocadinho à pessoa. Ou seja, a mentoria não é chapa 5. Estás a ver? Okay, eu tenho um programa, mas depois este programa também se ajusta um bocadinho ao teu ritmo. Por exemplo, eu tive mentoria com a senhora da Inglaterra, ela esteve 3 semanas no hospital, nós suspendemos a mentoria e depois vamos repor o tempo. Claro. Okay? Obviamente que não tinha sentido se a senhora estava no hospital. Por exemplo, também já nos aconteceu que durante a mentoria houve uma autora que lançou um livro para uma outra editora, porque essa é uma coisa que eu queria dizer. Que é, eu não faço mentorias para fazer dos autores 30 por uma linha. É exatamente eu faço a mentoria para fazer dos autores e ponto. Para qualquer editora. Ok? E nós alteramos a mentoria conforme a pessoa. Ajustamos, exatamente. No caso, isso é fantástico. É meio que não é personalizado, mas é como se fosse... Portanto, mas é atenção personalizada. É atenção personalizada, exatamente. Então, para além disso, o que é que gostarias de deixar aqui como...
Eu gostaria de desafiar a que escrevam. Experimentem escrever. Escrever não faz mal nenhum. Não tem, não tem contraindicações. Não tem contraindicações. Podemos nos Estados Unidos, neste momento, há uma corrente muito engraçada que nós pensávamos que para escrever é preciso ler. Então, alguns estão agora a mostrar que escrevendo nós chegamos à leitura. E nós podemos escrever podemos escrever coisas muito simples, diários. Por exemplo, o meu bisavô andou na Primeira Grande Guerra. E há tempos, quando houve partilhas, ele disse-me, olha, vai ao sótão que deve haver lá coisas que te interessam. E eu descobri no sótão cartas que o meu bisavô escreveu para a minha bisavó. Ele esteve na Primeira Guerra, esteve em Lalis, por exemplo, naquela batalha. E as cartas nunca foram enviadas para a minha avó. Ok? E eu vou escrever um livro, eu tinha pensado escrever em 2014, mas depois não se proporcionou, chamado Albertina Mon Amour, porque a minha bisavó chamava-se Albertina, e assim as cartas começam a Albertina Mon Amour. As cartas já não se liam, porque foram escritas de tinta permanente, já não se liam. Eu tive dias de trabalhar, fotografar, para que se sacasse aquilo. São cartas excepcionais do meu avô. Uau. Então vou fazer um tipo de um petit roman, uma novelazinha, em que vou misturar as cartas que o meu avô escreveu com a história, com uma história ali no meio. Uau. E, portanto, nós podemos escrever sobre memórias, podemos fazer o nosso diário, podemos escrever curiosidades. O meu avô, por exemplo, antes de morrer, escreveu em quadras a história da vida dele. Aquilo não está perfeito, ele não sabia ler e escrevia muito mal. Mas o escrever nem sempre é para mostrarmos aos outros. Escrever às vezes é terapêutico. O escrever às vezes é uma forma de deixar memória, é uma forma de registar eventos, acontecimentos. Dá trabalho, dá. E é sobretudo um trabalho solitário, mas também é tremendamente gozoso. É um espaço de reflexão. Nós, quando estamos a escrever, estamos a sós connosco próprios. É uma forma também que temos não é de estarmos sós, é de estarmos a sós connosco. E isso é muito interessante. E, portanto, escrevam e depois, sobretudo, façam o favor de serem felizes. Eu fui muito feliz aqui. Obrigado. Jones! João, muito obrigado. Obrigado mesmo. Pessoal, espero que vocês também tenham gostado. Foi um gosto, um prazer estar aqui. Vou reiterar aqui então o pedido, que não se quer calar. Sigam aqui as nossas redes sociais, subscrevam no canal, comentem, partilhem, façam questões. Eu também vou deixar sempre aqui a possibilidade das vossas questões chegarem até o João, para ele também responder e estar aqui à vontade. Vou deixar também aqui o site do João, não é? Portanto, as redes sociais também, que é para vocês poderem então estar aqui em contacto com alguém que com certeza vos pode ajudar, caso o vosso desejo é de escrever um livro ou perceber um bocadinho mais desse mar de letras. Para mim, como eu disse, foi um gosto enorme estar aqui, desfrutar desses momentos de aprendizagem e de conhecimento. Não se esqueçam também, tem aqui então 4 livros que o João deixou aqui para vocês, caso queiram não, sei que vocês vão querer porque é mesmo muito fixe, ok? Entretanto, o challenge é simples, é só ir para a página do João do Instagram e começar a seguir e depois vir para cá e escrever, eu quero o livro, ok? E é simples. E o livro chega até ti, porque com certeza absoluta ficaste até aqui este momento no nosso vídeo e mais não digo senão mesmo agradecer e deixar então tudo de bom e até a próxima. Estamos juntos?